Olá, querido aluno, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio, professor de filosofia, especialista em educação especial. O nosso tópico de hoje é a origem da filosofia, como que se deu o pensamento filosófico, o que as pessoas acreditavam antes da filosofia. No primeiro momento, é importante ressaltar que antes do surgimento da filosofia, as pessoas davam uma explicação mais mitológica para o acontecimento social, político e humanista daquela época. A mitologia naquela época era como um recurso que eles utilizavam para dar uma explicação mais próxima da lógica entre a realidade humana e a realidade divina. Então, antes de surgir uma consciência racional e filosófica na humanidade, homens e mulheres acreditavam em explicações mitológicas para a realidade. Essa mudança de pensamento da mitologia para a filosofia levou a um processo muito longo, não foi do dia para a noite. Então, a mitologia foi um recurso utilizado durante anos para dar uma explicação para tudo que existe no universo. Desta forma, foram criados mitos para explicar a origem dos homens, dos sentimentos, dos fenômenos naturais, entre outros. É importante ressaltar que a palavra mitologia, ela se deu origem da palavra grega mitos, onde significa uma narrativa ou uma fábula. Então era através da narrativa, da fábula, atribuída a deuses, onde os deuses é quem governavam o mundo, eram os deuses quem dava origem à humanidade e tudo que existe no universo. Como, por exemplo, nós temos a deusa Afrodite. Então era a deusa Afrodite que era responsável pela beleza, pela sexualidade e pelo amor. Então essas três características só era atribuída aos homens porque ela quem determinava. Outro deus, por exemplo, é o deus Poseidon, que é o deus dos mares, oceanos, rios e lagos. Então toda a água do universo, tudo que habitava os oceanos, era governado pelo deus Poseidon. Um exemplo muito clássico daquela época é que os marinheiros, quando saíam para pescar e quando o rio não dava boa pescaria, por exemplo, então eles acreditavam que algum integrante daquela sociedade, daquela localidade ali, tenha feito algo que não tenha agradado Deus Poseidon e que dessa forma Deus Poseidon resolveu castigar a humanidade ali, não dando bons frutos durante a pescaria. Outro exemplo, por exemplo, que tem na apostila de vocês, é a pintura de Michelangelo, que é a criação de Adão. Nós podemos observar aqui que Adão, como uma figura humana, ele está numa posição inferior a Deus, que naquela época era denominado Zeus. Então Zeus, por ser um deus fora da característica humana de habitar, ser imortal, ele está numa posição superior à humanidade. Então ele se cerca de anjos e governa a sua criatura, que são os seres humanos. Do mito para a filosofia, é importante ressaltar que a filosofia ela não está separada de um contexto histórico. Para que a filosofia possa ter uma existência, ela tem que estar inserida no seu contexto social, político, econômico e elementos culturais. Comunicando um com o outro, faz surgir um pensamento filosófico. O perguntar o porquê de tal atitude política, o perguntar o porquê uma determinada cultura se comporta diferente da minha, por que um elemento social é diferente da minha visão, enquanto na visão deles é importante e na minha não é importante. O surgimento da filosofia se dá entre o século VIII e o século VI como uma nova maneira de ver e explicar o mundo. Naquela época, entre o século VIII e o século VI, ali antes de Cristo, a Grécia passava por uma transformação muito grande, uma transformação política, cultural, econômica. Então, os marinheiros passaram a atingir nova sociedade. Com esse enfrentamento cultural, as pessoas passaram a se perguntar como que determinada cultura, por ser diferente da minha, dava uma nova explicação, uma explicação diferente da minha. Então esse choque cultural fez com que as pessoas passassem a perguntar se realmente a mitologia pudesse explicar todas as nossas dúvidas.
É a partir desse choque entre pessoas, conhecer outras pessoas, que o pensamento filosófico vai surgir para dar uma explicação mais racional para a humanidade, uma explicação mais lógica, diferente da mitologia, onde nós, seres humanos, era governado por deuses, onde as nossas atitudes poderiam ou não agradar os deuses e dessa forma sermos ou não castigados. Por questão etimológica, a palavra filosofia ela vai surgir composta de duas palavras gregas. A primeira palavra é philo e a segunda palavra sofia. Philo significa então amizade ou amor fraterno e sofia, sabedoria, conhecimento. Podemos então traduzir que filosofia significa amante da sabedoria, amigo do conhecimento. Então envolve um conhecimento em torno da palavra filosofia. A filosofia ela vai se banhar ou se atentar justamente para o lado racional dos seres humanos, que é o lado logos ou então razão. É uma busca racional pela origem e o funcionamento do mundo e de suas relações. Diferente da mitologia, onde nós seres humanos fomos criados por deuses e Zeus, na finalidade de adorar a eles, porque sem a nossa adoração os deuses não tinham uma existência. Então a filosofia vai buscar uma explicação mais lógica, de onde os seres humanos veio, de onde veio nosso pensamento, qual é o nosso limite de pensar, qual é o nosso limite de se colocar no lugar do outro, e se realmente existe uma divindade superior a seres humanos que governa nossas atitudes. É importante ressaltar também que daquela época ali, entre o século VI e o século VIII a.C., novas pessoas passaram a questionar a mitologia, o pensamento mitológico, o pensamento cultural. Então, a partir desse momento em que havia um questionamento às perguntas, é que foram surgindo os primeiros pensamentos filosóficos. E as primeiras pessoas que passaram a constituir o pensamento filosófico inicial eram chamados de sofistas. Então, era eles quem davam nova explicação em contraponto à mitologia. Então, eles se preocupavam mais com a realidade dos seres humanos, buscando uma explicação amparada na natureza. Então, nossa relação aqui é composta da minha relação com outras pessoas. Então, a minha atitude pode ou não prejudicar outra pessoa. A atitude dela, assim, também pode me prejudicar. Então, não é uma divindade fora do nosso mundo concreto, e que está guiando nossas atitudes aqui. Então, os sofistas, ele vai colocar como ponto principal o arché. O arché é uma palavra grega que significa início ou princípio. Então, eles vão em contraponto da seguinte afirmativa: então, na natureza existe um único elemento que dá origem a todas as outras coisas. Tales de Mileto, por exemplo, ele vai colocar como a água. A água é o elemento primordial de nós seres humanos, porque nós precisamos da água, os animais precisam da água, plantas, vegetais também precisam da água. Então a água, por ser um elemento da natureza, natural, então nós precisamos da natureza, da água e assim por diante. Então, por questão de tempo, o nosso conhecimento dos sofistas é só a partir de fragmentos de textos, citações, pequenos textos, porque nós estamos falando do século VIII ao século VI a.C. Nós estamos no século XXI depois de Cristo, então nosso conhecimento é muito escasso referente a eles. Então, teve os sofistas, que foram os primeiros filósofos. Depois dos sofistas veio os próximos filósofos, a fim de refutar as suas explicações, e assim deu origem a novas teorias filosóficas, e citando os sofistas. Então, é a partir desse conhecimento de filósofos que citavam os sofistas. Então, a origem da filosofia ela está na cidade de Mileto, com o pensador Tales de Mileto, que viveu entre 640 e 652 a.C. Então, Tales de Mileto, como eu já havia explicado, ele se baseia na natureza como um princípio único, que é a água. Então, a água que vai dar origem a nós, seres humanos, animais, plantas, até mesmo o próprio universo. Os pré-socráticos e a escola de Mileto. É importante ressaltar também que quando nós falamos em escola, nós não estamos falando
aluno sentado e um professor na frente explicando o seu conteúdo. Escola aqui são filósofos que compactuam do mesmo pensamento filosófico. Os sofistas, por exemplo, eles compactuavam de que nós, seres humanos, viemos de um único elemento da natureza. Nós tivemos Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro, que eles davam uma explicação mais racional, lógica, a partir da natureza. Só que um tinha a sua explicação diferente do outro. E o outro, que é Pitágoras de Samos, que viveu entre 570 e 490 a.C. Então, todos esses filósofos tinham uma explicação diferente um do outro, porém, eles colocavam o arqué como elemento, um único elemento da natureza que se originava tudo que há nesse mundo. Então, diferente da mitologia, que colocava os seres humanos como um ser inferior aos deuses, onde o Deus ficava numa esfera superior aos seres humanos, a filosofia está colocando o homem como o elemento primordial do mundo, onde nossas relações, o nosso conhecimento, a nossa existência parte da natureza como um único elemento que vai originar todos os outros. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem muito conteúdo na apostila de vocês e até mais. Tchau, tchau.